E aí, minha galera linda que me ouve aqui nesta nova plataforma do Preparatório Trabalhista, o nosso grande Prepcast. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Estou animadíssimo com essa nova proposta para a gente poder ter conversas diferentes da que a gente normalmente tem. E claro, eu acho muito importante eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Cavalcante, eu sou procurador do trabalho e sou coordenador pedagógico dos cursos de preparatório trabalhista e professor do curso de segunda fase do MPT. E não estarei sozinho aqui nesse Prepcast. Estarei em belíssima companhia da nossa querida Flávia Menezes, juíza do trabalho no TRT da segunda região, em que ela alternará semanalmente comigo episódios aqui do nosso Prepcast, em que comentaremos notícias do Ministério Público do Trabalho, e aí eu a cargo dessa função maravilhosa, e Flávia comentando notícias da magistratura do trabalho. E para além disso, teremos também algumas entrevistas com personalidades, se assim podemos dizer, do universo trabalhista, da magistratura e do Ministério Público do Trabalho. E já temos o nosso primeiro convidado. Essas entrevistas vão ser bimestrais. O primeiro convidado é nada mais, nada menos que Ronaldo Fleury, ex-PGT, ou seja, ex-chefe do Ministério Público do Trabalho. Ele era procurador do trabalho e agora é aposentado e exerce advocacia. Vamos conversar sobre várias coisas legais e esse episódio, tô gago, ele estará disponível aqui no nosso Prepcast no dia 10 de abril. Então, só para resumir para vocês, nós teremos episódios semanais alternados entre MPT e Magistratura do Trabalho e bimestralmente nós teremos entrevistas aqui no Prepcast com personalidades da área trabalhista, especialmente do Ministério Público do Trabalho e da Magistratura. Então, sem mais delongas, vamos comentar as notícias. Roda a vinheta, DJ! Mentira, não tem vinheta, mas quem sabe um dia terá. Simbora Brasil! Primeira notícia do dia 12 de março de 2025, veiculada pelo MPT em Alagoas e, claro, também veiculada no site da PGT, tem como manchete: empresa de Alagoas é condenada por descumprir cota legal para contratação de jovens aprendizes. E assim a notícia continua, né? Após ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, a empresa de telemarketing AIC Centro de Contatos terá que pagar multa e indenização por danos extrapatrimoniais coletivos no valor total de 2,3 milhões por descumprir a cota legal de aprendizagem profissional. A decisão da segunda vara do trabalho de Arapiraca também confirma a antecipação de tutela pedida pelo MPT para a empresa realizar a contratação de aprendizes em caráter de urgência. De acordo com a decisão de mérito proferida no último domingo, dia 9, a empresa AIC Centro de Contatos deverá pagar multa de R$ 1.010.000 por descumprir a decisão liminar de janeiro deste ano, com obrigações para o cumprimento da cota de aprendizagem profissional. O valor será destinado na forma da Resolução Conjunta 10 de 2024 do CNJ e CNMP. A empresa de telemarketing também terá que pagar R$ 1.343.000 a título de indenização por dano extrapatrimonial coletivo, também destinada conforme a resolução. O valor corresponde a 100 vezes os últimos salários mínimos dos anos de 2023, 2024 e 2025, calculados pelo quantitativo de 158 vagas de aprendizes não preenchidas. E assim, a notícia segue com alguns detalhes, mas o que importa está dentro desse universo principal aqui, dos 3 parágrafos que eu trouxe, e vou comentar algumas coisas bem interessantes. A ideia aqui no nosso podcast, né, no nosso Prepcast, é que a gente fale um pouco sobre a atuação do Ministério Público na prática, muitas vezes até desconectada
tanto das tecnicidades que a gente trabalha isso muito bem no curso de segunda fase do Ministério Público do Trabalho. Aqui a gente vai até um pouco mais para o universo prático, que muitas vezes não necessariamente cai em prova, mas que é interessante que a gente conheça. Então vocês puderam perceber que a gente tem 2 valores aí a serem pagos. Um decorrente do descumprimento de uma multa em liminar. Então essa ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho com liminar concedida. Provavelmente houve uma investigação pós-liminar que atestou o descumprimento mesmo com essa decisão em caráter de urgência, o que fez gerar essa primeira parte de valor a ser pago pela empresa. E a gente tem também uma condenação, claro, em primeiro grau ainda, de uma indenização por dano moral coletivo. E, para além desses 2 valores a serem implementados pela empresa, a gente tem a obrigação, a condenação nas obrigações de fazer, que aqui é consubstanciada na ideia da contratação desses aprendizes, contratação que não foi realizada pela empresa, tanto durante a investigação quanto pós-liminar. Então vamos conversar aqui sobre alguns pontos. O primeiro deles é algo que é interessante. Durante a investigação, em um inquérito civil, e aqui até dentro do processo judicial, para fins de aferição do cumprimento dessa liminar, o Ministério Público, como muitos de vocês conhecem, nós temos um poder de requisição. E quando a gente fala em uma investigação sobre aprendizagem, algo bem interessante é que, usualmente, nós conseguimos fazer essa investigação do ponto de vista documental, apenas requisitando da empresa documentos, e aí a partir desses documentos nós fazemos uma análise dentro do inquérito civil para atestar se a empresa cumpre ou não a cota de aprendizagem de que trata a nossa lindíssima, porém injustamente criticada CLT. E aí vocês podem perceber que essa ação foi ajuizada em janeiro. Em março a gente já tinha condições probatórias, já houve aí, né, pelo Ministério Público do Trabalho, condições probatórias de fato atestar o descumprimento dessa liminar, com menos de 2 meses de atuação. Isso é muito fruto do perfil mesmo de investigação para aprendizagem, diferentemente de outras irregularidades que têm um perfil mais testemunhal. Então, quando a gente está falando, por exemplo, sobre assédio moral, assédio sexual, muitas vezes, a depender do caso, algumas situações de fraude, o tempo de investigação, considerando que tem vários inquéritos correndo ao mesmo tempo dentro do ofício, ele acaba sendo um pouco maior. Aqui você vê que houve uma grande efetividade, em menos de 2 meses já havia, né, atestado o Ministério Público o descumprimento da liminar, e aí a gente já teve decisão do Judiciário em favor do Ministério Público no sentido do estabelecimento de multa pelo descumprimento da liminar. Um ponto que chama a atenção aqui, e eu quero conversar com vocês, é que para fins de quantificação nessa peça exordial, nessa ação civil pública, né, na petição inicial, esse dano moral coletivo ele é quantificado com base no tempo em que essa empresa descumpriu essa obrigação de contratação desses aprendizes, multiplicado pela quantidade de vagas não preenchidas. Eu não quero nem entrar necessariamente no detalhe do cálculo disso. Mas quando a gente fala em quantificação desse dano extrapatrimonial em uma ação civil pública, é muito legal, muito interessante que a gente consiga trazer o máximo de objetividade no sentido de racionalidade no porquê que a gente chegou ao pedido deste valor em específico. E aí, quando a gente fala em dano moral coletivo, dano extrapatrimonial coletivo, a gente está pensando em algumas funções que essa indenização venha a cumprir. Pensamos, então, em uma função preventiva, pedagógica, punitiva. E aí, dentro de uma esfera em que a gente está primando por uma tutela ressarcitória, ou seja, estamos olhando para o passado, vendo o descumprimento que atinge a esfera moral extrapatrimonial da sociedade, e temos, então, o dever de responsabilização para que, a partir da indenização, haja um ressarcimento daquele dano que foi causado durante aquele período. Diferentemente da tutela inibitória,
que a gente vai comentar um pouco mais à frente, cujo objetivo é garantir que para o futuro, então estamos olhando para frente, aquelas irregularidades não venham mais ocorrer. Então a gente faz um processo aí de tutela integral dos danos que foram causados e uma preocupação para o futuro, para que aquilo não mais ocorra. E aí nessa quantificação, até para o judiciário se sentir mais confortável, eu gosto muito do perfil dessa ação. Eu também, quando ajuizo ações de cota de aprendizagem ou eventualmente até de cotas de pessoa com deficiência, é muito importante que a gente considere quanto objetivamente foi economizado pela empresa durante aquele período na não contratação dessas pessoas com deficiência ou de aqui, no nosso caso, de aprendizes. Porque esse é o nosso valor base para uma indenização por dano moral coletivo. Caso contrário, não vai haver efeito pedagógico nem punitivo se foi muito mais interessante para a empresa passar todo esse período descumprindo a legislação, ao invés de cumprir. Porque se a gente cobra, se a gente responsabiliza a menos do que foi economizado, no final das contas, vai valer a pena descumprir a legislação. Assim também como quando a gente vai fixar nas obrigações de fazer, e aí já pensando na tutela inibitória, para que aquilo não volte mais a ocorrer, é preciso que na quantificação do pedido dessa multa se tenha a ideia de que ao menos esse valor mensalmente deve ser a maior do que a economia que se teria mensalmente pelo descumprimento da legislação. Então esse caso é bacana para a gente pensar que a nossa atuação mais concreta ela precisa gerar resultados que de fato reflitam o objetivo dos institutos, assim como através de uma ideia até de concorrência leal que deve existir dentro do mercado, para que se tenha de fato um efeito pedagógico entre as empresas do tipo, não vale a pena descumprir essa legislação, porque depois o Ministério Público vai responsabilizar essa empresa e a gente vai ter que ter um dispêndio econômico muito maior quando em comparado com uma eventual conduta de descumprimento dessa legislação. Existe um pontinho aqui, mas eu vou tratar isso em um outro episódio desse Prepcast, que é sobre a destinação desses valores, tanto de multa quanto de dano moral coletivo, na forma da Resolução Conjunta 10/2024. Eu vou comentar em um outro episódio o que é essa resolução, como a gente tem feito na prática, porque é algo bem interessante, recente, né? Muito embora a gente já tivesse destinações dentro desse perfil, a resolução ela cumpre um papel muito importante de fato, regulamentar de uma maneira objetiva e normativa como essa destinação deve ser feita, tá? Para finalizar, um breve comentário. Normalmente, esses inquéritos de aprendizagem e de pessoa com deficiência que tem perfis parecidos de investigação, de responsabilização, porque é para fins de preenchimento da cota, eles podem acontecer em razão de denúncia, ou seja, uma notícia de fato que chega ao Ministério Público do Trabalho, mas muitas vezes esses inquéritos eles decorrem de uma atuação em um promo, que é um procedimento promocional cuja principal marca não é uma investigação com um investigado conhecido. A marca do promo é a inespecificidade de partes. Então, a partir desse procedimento promocional, o Ministério Público levanta dados e averigua potenciais descumpridores do ordenamento jurídico, nesses casos em específico. Então, isso como frutos de projetos estratégicos do Ministério Público, tanto no âmbito da Cor de Infância e Aprendizagem e da Cor de Igualdade, quando eu falo em pessoas com deficiência, esses promos eles levantam dados sobre as empresas descumpridoras, normalmente com um recorte, as 100 maiores empresas, por exemplo, quem das 100 maiores empresas daquela área de atribuição do Ministério Público do Trabalho descumpre essas cotas, né? A partir do levantamento dessas informações, essas notícias de fato de ofício são distribuídas por método aleatório, né, para fins de observância do princípio do promotor natural, e aí o Ministério Público, através de todos esses procuradores e procuradoras, vão de fato
trazer uma instrução desse inquérito, muito embora ele já esteja normalmente bem maduro, para fim já de proposta de termo de ajuste de conduta ou ação civil pública. E assim o é. É bem interessante porque, de fato, não é tão comum, ou não é tão comum, assim, a gente pode dizer isso, receber notícia de fato de descumprimento de cota de aprendizagem, por exemplo, ou até de PCD também. Normalmente esses inquéritos, essas notícias de fato chegam de ofício em razão da atuação de projetos estratégicos destas coordenadorias, tá? E vamos lá para a segunda notícia. A segunda notícia foi veiculada no dia 20 de março de 2025 do MPT no Rio Grande do Sul. A manchete diz: Força Tarefa fiscaliza estabelecimentos voltados à exploração sexual no Rio Grande do Sul. E assim segue. Entre fevereiro e março de 2025, uma força-tarefa coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com a participação do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal, fiscalizou estabelecimentos voltados à exploração sexual nos municípios de Torres, Bento Gonçalves e Lagoa Vermelha. A operação, planejada estrategicamente em alusão ao Dia Internacional da Mulher e à proteção dos direitos das mulheres, teve como foco a verificação do cumprimento das normas de proteção ao trabalho. Durante as ações, aproximadamente 100 mulheres que atuam como profissionais do sexo foram alcançadas. A maioria delas era oriunda de outras regiões, incluindo outros estados brasileiros e até da Argentina. Em um dos estabelecimentos fiscalizados, todas as trabalhadoras eram provenientes da região amazônica. A contratação se dava na origem, com passagens custeadas pelos empregadores na maioria dos casos. A fiscalização constatou que a grande parte das mulheres permanecia alojada nos próprios estabelecimentos, sendo remuneradas pelos programas realizados e pela comissão decorrente da venda de bebidas. Além da informalidade na relação de trabalho, foram identificadas diversas irregularidades nas condições de higiene, saúde, segurança e conforto dos alojamentos e das áreas de alimentação disponibilizadas às trabalhadoras. Então vamos lá, a notícia fala ainda que o Ministério Público fez algumas notificações, proposta de TAC, fechou alguns TACs com essas empresas. Vamos comentar essa notícia, um tema bastante grave e que a atuação do Ministério Público foi bem interessante aqui no caso, com a organização de uma força-tarefa, inclusive em uma data bastante alusiva e importante para o tema. Quando a gente fala em profissionais do sexo, e aí o curso de segunda fase tem uma rodada bem específica sobre esse tema, que aí a gente vai falar sobre legislação, sobre alguns detalhamentos mais técnicos, mas aqui eu quero me prender aos pontos mais focais. Quando a gente fala em profissionais do sexo, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o exercício da profissão de profissional do sexo, ela é legal, ela é legítima, ela é endossada, inclusive, normativamente. Ela está hoje na classificação brasileira de ocupações como uma ocupação de fato reconhecida. Então, exercer a função de profissional do sexo, ela não é o exercício, né? O exercício não é ilegal. Isso é possível. No entanto, o que não é legal, ou seja, o que é ilegal, é tomar o trabalho de alguém lucrando em cima desse trabalho na condição de empregador, isto é, se aproveitando, explorando sexualmente o trabalho alheio. Então a função lá da classificação brasileira de ocupações é para fins de trabalho autônomo. Então ser profissional do sexo autonomamente, ok. Ser profissional do sexo com os requisitos da relação de emprego, aí a gente passa a uma condição de irregularidade, que inclusive a conduta de exploração sexual alheia é configurada crime dentro do Código Penal, é o nosso crime de rufianismo. E aí a gente tem os profissionais ou as profissionais do sexo como sujeito passivo desse crime, eles são vítimas desse crime. E isso é muito importante dentro dessa sistemática, porque normalmente atividades criminosas que o são no exercício da função, essencialmente, elas implicam aí, quando a gente fala em teoria das nulidades,
no não reconhecimento dessa relação de emprego. Então vamos pensar que determinada função que por si só ela é uma atividade criminosa, então os conhecidos jogos do bicho, né? Então atuar nessa função é uma função cuja conduta configura crime. Então, dentro do ponto de vista trabalhista, não há o reconhecimento dessa relação de emprego para fins de assinatura de carteira, reflexos previdenciários e tudo mais. No caso das profissionais do sexo, o crime é cometido pelo empregador. A conduta que configura o tipo penal do rufianismo, ela se concentra na figura do empregador, porque o exercício da função pela empregada, nesse caso, ou empregado em outras situações, esse exercício ele não é ilegal, razão pela qual deve haver o reconhecimento dessa relação de emprego. Então, certamente, houve atuação do Ministério Público nesse sentido, né? E aí a gente está falando sobre uma tutela ressarcitória, o reconhecimento dessa relação de emprego, pagamento dos consecutários legais e também uma tutela inibitória, através desse termo de ajuste de conduta, para garantir que essas irregularidades não venham mais a acontecer. E aí alguns outros pontinhos interessantes aqui que eu vou comentar da notícia. Primeiro é que vocês viram que várias dessas profissionais eram oriundas de outras regiões. Isso é algo bem comum que pode configurar, inclusive, tráfico de pessoas. A notícia não fala sobre isso, então a gente não tem elementos mais concretos, mas me parece que era uma situação que talvez configurasse tráfico de pessoas por causa do alojamento, enfim. Eu não sei como eram as condições, as promessas e tudo mais. Então a gente não tem esses detalhes, mas isso é algo que pode configurar tráfico de pessoas e que, diante das irregularidades, aumenta muito, né, a vulnerabilidade dessas mulheres, porque elas estão em uma outra região completamente diferente, seja pelo desafio linguístico, e aí eu estou falando sobre as mulheres argentinas, ou pela dificuldade mesmo de acesso territorial à região de onde se vem. Quando a gente pensa em Rio Grande do Sul, um deslocamento para a Amazônia. Estamos em dois polos extremamente opostos do mapa do Brasil, um país que é continental, como todos nós sabemos. Então, a vulnerabilidade social, às vezes até a depender documental, em relação às estrangeiras, a distância geográfica, tudo isso são elementos que faz com que essas irregularidades elas ganhem robustez, né? Que essas mulheres estejam ali mais presas a essa situação. Uma outra coisa também é que a notícia veiculou que havia problemas de alojamento. Voltar aqui a notícia. Condições de higiene, saúde, segurança e conforto dos alojamentos e das áreas de alimentação disponibilizadas aos trabalhadores. É um ponto bem interessante porque aparentemente não houve a configuração, enquadramento em uma situação análoga de escravo, nesse caso. E isso é interessante porque muitas vezes as fiscalizações do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, são taxadas de exageradas, ou talvez que faça esse enquadramento muito facilmente. Na verdade, não é isso, não. Quando a gente fala em condições degradantes decorrentes do artigo 149, o trabalho é feito com muita seriedade, até para a gente não banalizar uma irregularidade que é muito grave e cuja atuação do Ministério Público é muito importante. Então, o que houve aqui foi a configuração de irregularidades do ponto de vista ambiental. E certamente esse TAC também previa, para além dessa irregularidade de não mais contratar pessoas para que haja exploração sexual alheia, a gente tem também, certamente aqui, obrigações relativas ao direito ambiental do trabalho, para garantia de que, se eventualmente houver algum tipo de alojamento, e aí eu estou pensando, sei lá, que essas mulheres podem atuar, ou outras mulheres, como garçonetes, né? Uma coisa é a garçonete, outra coisa é a profissional do sexo. Muito embora que nesse caso em específico, me parece que a gente estava falando aí de locais destinados para isso, especificamente, né? Então, acho difícil conseguir empregar pessoas, enfim, para fins de alojamento. O ponto que eu estou querendo tratar aqui é que esse enquadramento ele é muito, muito sério, né? Feito pelo Ministério Público e Ministério do Trabalho. Então, aqui não houve esse enquadramento e, em muitos casos, não são, né? Então, o Ministério Público acaba atuando somente em razão da garantia de obrigações ambientais de trabalho para que elas estejam rígidas
e aí de acordo com a legislação e especialmente de acordo com as normas regulamentadoras, desculpa. E por último, um ponto interessante é a gente falar sobre a atuação do Ministério Público em fiscalizações em loco, né? Diferentemente do caso anterior, aqui é muito mais interessante em termos de efetividade uma investigação do Ministério Público que seja por meio de fiscalização, de verificação física. Porque um inquérito através de documentos, isso não frutificaria do modo que eu penso que seria interessante, que a gente tem que sempre pensar que a atuação do Ministério Público, em alguma medida, vai nos levar ao judiciário, caso esse termo de ajuste de conduta não seja assinado. Então, a gente precisa convencer o juiz, né, ou a juíza, através de provas. Também penso que, do ponto de vista testemunhal, até a gente conseguiria depoimentos, mas nada como ir nesse estabelecimento, produzir provas fotográficas de depoimentos, pegar também esse empregador de surpresa e as próprias pessoas também de surpresa, para que a informação ela fique muito mais aproximada da realidade. E a atividade do Ministério Público em fiscalização, isso ocorre, né, com bastante frequência, através ou de forças-tarefas, que são designadas especificamente para isso, como era o caso, ou eventualmente um procurador ou procuradora de trabalho agenda um dia, muitas vezes com um analista do ofício, para que ajude e auxilie nesse processo de fiscalização, confecção de relatório, porque é interessante que isso seja juntado ao inquérito na forma de relatório, tanto do ponto de vista fotográfico, do que se observou, e esse relatório é um documento público, como também de eventuais depoimentos tomados durante essa fiscalização. E aí um ponto bem bacana também é comentar que a Lei Complementar 75 de 93, que rege o Ministério Público da União, garante como prerrogativa institucional do Ministério Público trânsito, ingresso livres em estabelecimentos públicos e privados. O que nem sempre vai acontecer, né? Então isso eu digo, do ponto de vista de a gente chegar lá e ser bem recebido ou não, pode acontecer. E aí, algo que é bem bacana aqui, é interessante que a gente vá com a Polícia Federal, porque a gente, enquanto Ministério Público do Trabalho, tem essa garantia, mas de não ter o poder de polícia. Então, quando vou falar sobre situações que podem acontecer, né? O Ministério Público do Trabalho, uma força-tarefa, fazer uma fiscalização em uma fazenda em que se tem uma notícia de fato relacionada a trabalho escravo, em condições análogas às de escravo. E você chegar nessa fazenda é por tratar com cadeado. Um membro do Ministério Público, uma membra, pode quebrar o cadeado? Isso, inclusive, já foi perguntado em prova oral do MPT. Não pode. Não pode. Quem tem o poder de polícia é ou o Ministério do Trabalho, ou o Fiscal do Trabalho, ou, eventualmente, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que usualmente essas duas polícias, uma ou outra, está presente nessa força-tarefa. E aí você vai me dizer, então essa previsão da lei complementar é uma mera letra morta? Não, não é. A mera previsão já garante o trânsito, já tem um poder de convencimento maior, mas a previsão garante que se dê a possibilidade da quebra do cadeado para adentrar. Do mesmo modo, o Ministério Público do Trabalho pode quebrar uma gaveta para acessar um documento? Não, não pode. Quem pode eventualmente quebrar isso é quem tem poder de polícia. E eu penso que talvez isso seja até um desenho interessante do ponto de vista democrático, né? Porque a gente precisaria aí de duas vontades, né? Duas presenças institucionais para diversificar um pouco essa situação que é grave, né? Você quebrar um cadeado e adentrar em uma propriedade, quebrar uma abertura de uma gaveta e abrir essa gaveta. Eu penso que conjugar o Ministério Público com alguma outra instituição que tenha poder de polícia me parece que é algo mais democrático, mais plural para uma decisão que tem lá o seu nível de gravidade. Inclusive, quando a gente fala em fazendas, né, e aí cadeados, há quem levante do outro lado que o Ministério Público estaria aí violando, infringindo a garantia de inviolabilidade de domicílio. E isso é interessante, também já foi perguntado em prova oral, tanto da gaveta quanto do cadeado, a questão da inviolabilidade de domicílio. Mas é bem interessante que, nesse caso, a gente tem que fazer uma diferenciação entre o estabelecimento empresarial e o estabelecimento, digamos assim, residencial. Então, dentro daquela propriedade em que se tem uma atividade econômica lucrativa, a gente pode adentrar.
Mas dentro dessa propriedade grande, se eventualmente houver uma unidade residencial, aqui cabe uma garantia de inviolabilidade do domicílio, mas não para essa propriedade inteira que tem como tônus aí, como tônica, na verdade, o exercício de uma atividade empresarial. Então, haveria garantia sem infringir, sem causar nenhuma ranhura a inviolabilidade de domicílio, que previsão constitucional, que é um direito fundamental importantíssimo. Então é isso, gente, que temos para hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dos comentários, das notícias, para a gente ir cascaveando um pouco a atuação do Ministério Público no dia a dia, alguns detalhes mais práticos. Eu acho que a ideia é essa. Me digam uma coisa, vocês preferem que eu comente mais notícias e toque em menos pontos? Porque eu não queria que esse áudio ficasse maior do que 30 minutos, talvez até foi mais do que eu gostaria, mas também fiz uma explicação inicial de como era o Prepcast. Vocês preferem menos notícias e mais comentários? Vocês preferem mais notícias e menos comentários? O que vocês acham? Vocês acham que um episódio de 30 minutos é muito? Vocês gostariam que fosse menos? Então já começam as pesquisas, uma vez que estamos iniciando agora, não é mesmo, esse Prepcast. Uma outra coisa é para lembrar vocês que o nosso curso Júris Trabalhista em Foco está com inscrições abertas, inclusive com a inscrição primeiro mês grátis. E não é uma grande mentira, não é que você vai ter o primeiro mês grátis e depois vai ter que pagar necessariamente, né? O que Giba organizou é para que vocês tenham a oportunidade de ter 30 dias grátis e ter uma decisão, inclusive, de não continuar no curso e nada sem pagar e tá tudo ótimo. Júris Trabalhista em Foco. A gente tem também as inscrições para o meu curso do Ministério Público do Trabalho de segunda fase. As inscrições estão abertas. E por hora, sobre cursos é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu confesso que eu vou pedir para o meu marido Giba fazer a vinheta, gente. Tem que ter uma vinheta. Quando terminou a notícia, vinheta, bum. Terminou outra notícia, tchau, uma vinheta. Ou quando tá começando, uma vinheta, dadadô. Enfim, vou poder só trabalhar então com efeitos sonoros de um copo, por exemplo, em que tomo água e que tem gelo dentro. Aqui o gelinho com a aguinha, talvez. E eu acho que para finalizar eu precisava de uma vinheta também, né? Mas enfim, vamos demandar de Giba, que é o administrador desse curso, graças a Deus. Então é isso. Espero que tenham adorado o nosso primeiro episódio, que seja o primeiro de muitos. E é isso. Beijo a todos e a todas, bons estudos e até o próximo episódio da próxima semana, que será com a nossa queridíssima Flávia Menezes. Tchauzinho!